Olá, hoje é dia 2 de setembro, quinta-feira, e está começando mais uma edição do Multiplix Notícias Noite. O Brasil vive a pior crise hídrica do país em 91 anos. Em Nova Friburgo, na região serrana do Rio, por mais que tenha chovido um pouco nos últimos dias, não foi o suficiente para encher alguns reservatórios da cidade. Dessa forma, a concessionária responsável pelo fornecimento de água no município criou alternativas para que a população não sofra com o desabastecimento. Veja na reportagem de Bárbara Storck e Alexandre Cordeiro. Uma imagem que traz paz e tranquilidade. Bom seria se todos os mananciais estivessem jorrando água desse jeito, mas não é o caso. Estamos vivendo a pior crise hídrica no Brasil em 91 anos. Aqui em Nova Friburgo, na região serrana do Rio, por mais que tenha chovido um pouco nos últimos dias, não foi o suficiente para encher por completo os reservatórios do Caledônia e do Campo do Coelho. Antes da chuva, eles estavam praticamente vazios e a previsão é de que logo voltem a ficar assim, o que fez com que a concessionária de águas da cidade criasse alternativas para que a população dessas regiões não fique desatendida. Já preparamos com o pessoal técnico um plano de abastecimento, cada um para a sua localidade, uma para o sistema Caledônia e outra para o sistema do Campo do Coelho, onde no sistema Caledônia nós estamos fazendo um abastecimento periódico, né? Você abastece uma adutora que abastece um número de residências, depois você abastece a outra, e assim você garante que todo mundo vai ter água chegando na casa dele. Já em Campo do Coelho, esse revezamento de abastecimento das adutoras não foi possível. O manancial da região está completamente seco. Nesse caso, a alternativa foi encher o reservatório com caminhões-pipa. Se acontecer um regime de chuvas, sei lá, caiu uma semana de chuvas que restabeleceu os mananciais, nós voltamos ao abastecimento da forma que era feito. O período de seca interfere também na conta de luz. Uma nova bandeira, chamada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, de escassez hídrica, traz um aumento de 6,78% na tarifa média dos consumidores, com valor de R$ 14,20 pelo consumo de cada 100 kWh. Ela fica em vigor até o dia 30 de abril de 2022, independente do cenário hídrico melhorar ou não. Mas a expectativa não é de melhora. Segundo a Climatempo, o tempo deve continuar seco durante a primeira quinzena de setembro. A chuva dá as caras a partir da terceira semana, mas ainda assim não deve ser suficiente para suprir os mananciais. Então o jeito é contar com a ajuda da população. Banhos mais curtos, pouca água na hora de lavar a louça ou escovar os dentes. Todo mundo precisa fazer a sua parte. Sistema Caledônia e Campo do Coelho, realmente as pessoas que moram nessas regiões abastecidas por esses dois sistemas, eu peço que façam o uso consciente da água, principalmente nesse período. A Prefeitura de Cabo Frio, na região dos Lagos, alterou o calendário de vacinação contra a Covid-19. Apenas adolescentes de 14 e 15 anos receberão a primeira dose do imunizante nesta semana. Antes, o cronograma incluía a faixa etária dos 13 anos. Com a mudança, quem tem 15 anos recebeu a primeira dose nesta quinta-feira e os adolescentes de 14 anos serão vacinados amanhã, sexta-feira. Já em Búzios, a vacinação está suspensa até o recebimento de novas doses que são enviadas pelo governo do estado. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, nesta quinta-feira foram distribuídas mais de 200 mil doses de vacina para os 92 municípios do estado. Então, a previsão é de que as cidades retomem os cronogramas de vacinação ainda amanhã. Teresópolis conseguiu retomar ontem as aulas presenciais na rede municipal de ensino. Quem tem mais detalhes desse retorno é a repórter Bárbara Storck. Depois de resolver os impasses para a compra da merenda escolar, as aulas presenciais em Teresópolis foram retomadas e já no primeiro dia a adesão foi boa. De acordo com a Prefeitura, 70% dos alunos compareceram às unidades escolares conforme capacidade de cada uma. As escolas e creches foram adaptadas com totens de álcool em gel, distanciamento entre as carteiras e placas de acrílico para receber as mais de 21 mil crianças matriculadas.
As auxiliares de merenda também receberam capacitação para preparar e servir os alunos de forma segura nesse momento de pandemia. A princípio, esse retorno estava previsto para o dia 16 de agosto, mas a desistência da empresa vencedora de licitação para fornecer carne e ovos para a merenda escolar provocou esse adiamento. Um processo emergencial para a compra de proteína para compor essa merenda escolar foi concluído e, dessa forma, as escolas puderam reabrir. Bárbara Storck, de Nova Friburgo, para o Multiplix Notícias Noite. A vistoria dos táxis em Nova Friburgo começaria nesta quinta-feira, mas o Sindicato dos Taxistas se posicionou contra a decisão da Prefeitura e pediu uma nova data. Veja só o que disse o vice-presidente do sindicato, Rodrigo Alexandre. Nós fizemos uma petição à Prefeitura, ao senhor prefeito Johnny Maico, que pudesse rever a situação dessa vistoria dos táxis nesse momento, por conta de vários fatores, inclusive a pandemia que assola, algumas outras situações, e pedimos a ele que essa vistoria fosse revista e que fôssemos tratados com igualdade. E o prefeito nos atendeu, ele remanejou essa data, vai marcar uma data posteriormente lá para frente. A promessa que nós temos que vai ser igualitária, tanto para a categoria de táxis quanto para a categoria de aplicativos, que os valores vão ser semelhantes, não vão ser discrepantes como estavam sendo cobrados. A Prefeitura informou que depois da conversa com o sindicato, ficou definido que a fiscalização dos táxis deve ocorrer junto com a dos veículos que são cadastrados em serviços via aplicativos, como Uber e 99. A vistoria será dividida em diferentes turnos entre os dias 13 de outubro e 10 de dezembro. A rodovia RJ 124, mais conhecida como a Via Lagos, recebeu 11 placas com mensagens contra abandono de animais. As placas foram distribuídas em toda a extensão da via, de acordo com o governo do estado do Rio. A iniciativa tem o objetivo de coibir que bichos sejam deixados às margens da rodovia e também incentivar a adoção. O secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz, ressaltou que a Via Lagos tem registrado um grande número de abandono de animais. Lembrando que a Lei de Proteção Animal prevê pena de até 5 anos de reclusão. Uma operação do INEA realizada ontem apreendeu cerca de 70 pássaros em Nova Friburgo, na região serrana. Entre eles, alguns ameaçados de extinção. Dezenas de gaiolas também foram apreendidas. Os animais foram resgatados e 2 homens foram encaminhados para a delegacia. Lembrando que denúncias de crimes ambientais podem ser feitas pelos telefones 0300 253 1177 ou 021 22 53 1177. Ainda em Nova Friburgo, uma lei que permite que pacientes internados com Covid façam chamada de vídeo com familiares foi sancionada pelo prefeito Johnny Maico. A nova legislação foi publicada no Diário Oficial do município ontem, quarta-feira. Segundo o decreto, o objetivo é humanizar o relacionamento dos pacientes, possibilitando o contato com familiares através de visita virtual. A permissão é válida para o Hospital Municipal Raul Sertã e hospitais particulares da cidade. Mais informações sobre a lei podem ser acessadas no documento disponível no site da Prefeitura, pmnf.rj.gov.br. E a gente encerra o programa de hoje falando sobre gastronomia. Na região dos Lagos vai acontecer a 7ª edição do Festival Sabores de Cabo Frio. O evento começa amanhã, sexta-feira, e segue até o dia 3 de outubro. Com o tema Uma Viagem pelo Mundo, mais de 60 estabelecimentos participam esse ano, apresentando receitas inspiradas nos 6 continentes. Para saber mais sobre esse evento e os pratos deliciosos que vão estar disponíveis, acesse o portal multiplix.com. E eu me despeço por aqui. Essas e outras notícias sobre as regiões serrana e dos Lagos do Rio, você também pode acompanhar através do nosso portal. Para você, uma ótima noite!